Motorola vem lançando bastante fones ultimamente. E esses fones eles vêm chamando muita atenção. Primeiro pela qualidade e segundo pelo preço. Então eu decidi trazer o Motorola Buds 065, que vem chamando bastante atenção pelo preço e pela qualidade. E nós vamos analisar cada detalhe desse fone aqui depois da vinheta. Então, sobe a vinheta e segue pro vídeo. Bom, então sem mais delongas, vamos fazer aquele unboxing aqui no canal, bem rápido para a gente ver o que vem dentro dessa caixa, tá? Abrindo ela, logo de cara, nós vamos perceber que as caixas elas estão vindo todas em papelão, tá? Eu trouxe bastante fones ultimamente de grandes marcas, como a Motorola, e elas estão vindo de papelão, tá? Tudo porque existe uma nova lei na União Europeia que obriga que as embalagens sejam feitas totalmente de papelão, evitando aquele plástico que demora a decomposição, tá? E logo quando abrimos, nós já encontramos o Motorola Buds 065, tá? Logo de cara, eu já percebo que ele não é 100% branco, ele é uma espécie de branco gelo, bem diferente, tá? Eu gosto dessa cor, eu acho bem legal e eu acredito que não suja bastante, tá? Esse fone aqui, ele está disponível em duas cores. A primeira delas sendo a branca e a segunda sendo preta, tá? Então, são cores bem padrões desse fone aqui. E a construção parece ser bem interessante, tá? Logo nessa caixa aqui, abrindo essa caixa azul aqui de dentro, nós vemos um cabo do tipo C. Nós também vemos borrachinhas de substituição e um manual enorme, tá? Muitas línguas nele, bastante coisas a descrever nesse manual e é claro que nós não vamos ler esse manual. Bom, vamos direto ao fone aqui, tá? A construção, como eu falei, ele é bem interessante. Os fones, tá? Eles são de borrachinha, para quem vai perguntar aqui na descrição. E também ele tem conexão do tipo C, que eu gosto bastante. Primeiro porque ele é um padrão internacional, já está vindo nos novos iPhones, já estão vindo em praticamente todos os dispositivos que nós compramos ultimamente. Então eu gosto bastante, tá? Logo do lado da entrada tipo C, nós encontramos um pequeno LED que ele vai dar alguns sinais, como carga ou descarregado e também se ele não está pareado, tá? A gente vai falar um pouco sobre esses indicadores LEDs, tá? Então fica aí. Uma outra coisa que a galera falou bastante é com relação ao microfone desse fone. Muitas pessoas estão utilizando fones como esse para acessar videoconferências. Então, numa conferência no Google Meets ou no Teams, a galera está exigindo bastante microfone. E a Motorola, ele trouxe um quesito bem interessante que é o fone com microfone ENC, que é uma espécie de cancelamento de ruído. Então, se você está em um ambiente com mais barulho, por exemplo, principalmente em volta, então pessoas conversando no fundo ou outro tipo de situação, ele vai conseguir isolar e deixando aparecer somente sua voz, tá? Eu vou fazer o teste desse microfone durante esse vídeo, então fica até o final, tá? Bom, e outra coisa que nós temos que comentar é sobre a bateria. A bateria desse fone aqui, ela dura aproximadamente 17 horas totais, sendo 5 horas no fone direto e mais 12 horas da case, totalizando 17 horas, ou seja, 2 cargas e meia. Ele não tem carregamento rápido, tá? Então carregamento normal e você vai conseguir carregar esse fone aqui em aproximadamente 1 hora. Bom, eu já falei muito desse fone aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou conectar ele aqui no meu celular e nós vamos fazer o teste de som, tá? Lembrando que esse fone aqui, ele tem tecnologia de Bluetooth 5.3, então ele pareia muito mais rápido aqui no celular. Eu vou abrir minha configuração de Bluetooth e nós vamos ouvir a primeira música, tá? Uma coisa que eu gostei, eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Aqui do lado, é que é um daqueles fones que mostra aquele pop-up com o modelo do fone e tudo. Bem interessante, eu gosto bastante disso. Mostra que a Motorola teve uma visão de detalhes bem interessante. Uma outra coisa que a gente tem que falar, tá? Eu já configurei ele. Uma coisa que a gente tem que falar sobre esse fone da Motorola é que ele tem uma visão muito interessante do fone de ouvido. Então a gente consegue ver o nível de bateria
independente de um lado e do outro e conseguir ter outras informações do fone de ouvido. Então eu gostei bastante, tá? E vamos lá. Eu vou ouvir a primeira música, tá? Essa música que eu vou ouvir é a música que vocês estarão ouvindo. E também nós vamos ter dois testes, tá? O primeiro teste, música com equalização normal. E o segundo teste, música com equalização grave, tá? Isso principalmente para quem gosta muito de grave. Então vamos lá, nossa primeira música. Tá, gostei muito, tá? De verdade, essa diferencial desse fone da Motorola, pelo menos que eu pude perceber, é que ele é muito, mas muito bem equalizado e não se desprendendo muito das faixas de som que a gente tem dentro da música. Então a gente consegue ter uma percepção de profundidade de música, você consegue ouvir muito detalhado os instrumentos dela, tá? E quando exigido o grave, pelo menos nessa música, ele foi muito bem e principalmente muito natural. Ele não vai ser aquele fone muito forçado, seja pro agudo ou seja pro grave. Ele vai ser muito natural e eu gostei muito do que eu ouvi, tá? Mas agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma música bem mais grave aqui e nós vamos ver se realmente, quando muito exigido, ele vai ter aquele grave satisfatório e muito bem presente na música. Então, vamos lá e vamos ouvir. Cara, muito bom esse fone, tá? Ele é muito bem equalizado, muito bem equalizado. Quando a gente coloca exige muito grave, ele coloca os graves na medida certa, tá? Ele não exagera. Então é um ponto que eu gosto bastante desse fone. De verdade, ele vai entrar no hall dos melhores fones que já passaram aqui do canal, tá? Já foram mais de 100. E sem dúvida esse fone aqui, ele vai merecer um lugar no pódio, tá? Mas vamos lá, como eu prometi, nós vamos fazer um terceiro teste. Esse teste não vai ser de música e sim de microfone. Bom, esse som que vocês estão ouvindo ainda é do meu microfone de lapela que eu uso aqui para gravar, tá? Porém, a partir de agora, vocês estão ouvindo o som do Moto Buds 065. Então, esse é o som do Moto Buds 065, tá? Vocês conseguem ver que ele dá uns cortezinhos, tá? Eu não gosto muito desses cortes, mas isso faz bem... É bem característico daqueles fones que cancelam o ambiente em sua volta. Então ele vai priorizar o entendimento da sua voz e principalmente tirar os sons externos. Então ele faz, geralmente isso é feito por inteligência artificial, a maioria das vezes, tá? Não estou falando que é desse fone, mas é uma função bem interessante. Uma outra coisa que eu gostei, tá, é que os sons, principalmente quando tem um alto volume, ele não estoura a voz, tá? Então eu consigo gritar muito mais, muito mais, muito mais mesmo, e mesmo assim, ele não dá aquela distorção ou explode o som, tá? Então eu gostei muito disso. Então ele evita sons muito estourados quando fala muito alto. Então ele vai equalizar todo mundo praticamente da mesma sala. Bom, a gente tem que comentar ainda sobre esse fone, tá? Algumas questões técnicas que nós não falamos. A primeira delas é que ela tem Bluetooth 5.3,
o que garante duas coisas. A primeira delas é que ele não vai ter um delay muito grande entre a música reproduzida e o que você vai estar ouvindo. E fora que ele aumenta o consumo de bateria. Então, você utilizando a tecnologia Bluetooth 5.3, você vai ter uma duração de bateria maior, tá? Quase todos os celulares estão vindo com essa tecnologia já, então você não precisa ter medo de compatibilidade. E por falar em compatibilidade, eu sei que vão me perguntar, tá? Vitor, esse fone da Motorola funciona no meu Samsung ou funciona no meu iPhone? Sim, tá? Esse fone da Motorola vai funcionar em qualquer dispositivo Bluetooth que reproduz som, tá? Então você não vai ter problema com relação a isso. Uma outra coisa que eu gosto, que vem na tecnologia 5.3, é que os lados desse fone aqui, eles podem agir de forma independente. Eu vou dar um exemplo. Eu consigo estar ouvindo uma música aqui no meu celular e ao mesmo tempo eu consigo estar reproduzindo a reunião que está passando no meu notebook. Então eu consigo reproduzir dois sinais de músicas nos meus ouvidos, o que é bem interessante, o que vai conseguir te dar uma dinamicidade interessante. Então você pode estar jogando com um fone e ouvindo música do outro. Então, algumas pessoas vão utilizar e essa função é interessante sim. Além disso, nós temos que falar sobre resistência à água, tá? Ele não é resistente à água, você não vai mergulhar esse fone aqui, mas ele tem uma proteção IPX4, tá? Que é aquela proteção que você pode pegar chuva tranquilo, que você pode ter respingos de água tranquilo, que o fone não vai quebrar, tá? Então, use com moderação, não vá mergulhar na piscina com esse fone aqui. Então é isso, gente. Se você já tem esse fone ou se você ainda vai comprar, eu quero o seguinte. Se você já tem esse fone, escreve aqui o que você achou desse fone. Isso aqui vai te ajudar. Isso aqui vai ajudar bastante as pessoas que ainda não decidiram se vão comprar esse fone ainda, decidir. E se você ainda não comprou, coloca a dúvida que você tem sobre esse fone e, se possível, não só eu, mas a nossa comunidade aqui de telespectadores vai ajudar você a tirar essas dúvidas. Então é isso, galera. Por hoje é só. Se você não se inscreveu no canal ainda, cara, me ajuda, tá? Nós estamos com poucos inscritos ainda e vai ajudar bastante só se apertar no botão de inscrever. E, além disso, clique em gostei, vai estar ajudando bastante esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, muito obrigado, valeu e te vejo na próxima.